Paz e graça, MCMs. Estou aqui hoje a pedido da nossa irmã Nete, nossa líder, para deixar uma palavra para vocês em comemoração pelos 57 anos da MCM na Primeira Igreja Batista aqui em Conceição do Jacuípe. Desde 1963, as mulheres cristãs em missão, que já foram mulheres cristãs em ação e agora mulheres cristãs em missão, tem abençoado a nossa igreja, tem abençoado o nosso município e Deus tem feito coisas maravilhosas através da vida de cada uma de vocês. Um abraço para nossa líder, para nossa vice-líder, para toda a comissão da MCM. Que Deus abençoe a todas e vamos recitar o nosso tema e nossa divisa. Graças te damos, ó Deus, por todos os teus feitos. Amém. E a nossa divisa se encontra em 1 Crônicas, capítulo 29, no verso 13, que diz assim: Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Amém, né? Louvado seja o nome do Senhor, engrandecido seja o nome do Senhor, toda a honra e toda a glória seja devida apenas a Ele, porque Ele tem abençoado a vida de cada irmã que tem feito a diferença, que tem sido voluntária, que tem tido iniciativas, que tem trabalhado junto com o grupo das mulheres cristãs em missão e tem abençoado vidas com certeza. Amém? Vamos então, irmãos, fazer uma oração e pedir ao Senhor que Ele fale ao nosso coração através da sua palavra, tá? Nós vamos meditar nesse texto mesmo e no contexto aqui da nossa divisa e vamos aprender um pouco mais a palavra do Senhor, tá bom? Vamos orar? Onde você estiver aí, ore comigo em nome de Jesus. Deus eterno, Pai glorioso, te rendemos graças porque o Senhor é bom, o Senhor é muito bom e a tua misericórdia dura para sempre, Senhor, porque o Senhor tem abençoado as mulheres cristãs em missão, para que cada uma delas, Pai, sejam vasos de bênçãos na tua presença, na tua obra, no teu reino, no nosso município, na vida de outras pessoas. Continua nos abençoando e nesse dia que estamos lembrando dos 57 anos da MCM, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua Palavra, aquilo que o Teu Espírito Santo quer falar para nós. Nós te louvamos e te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Vou repetir a nossa divisa. Eu peço que vocês abram suas Bíblias em 1 Crônicas, no capítulo 29. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o Teu glorioso nome. Eu li os capítulos 28 e 29 para entender essa oração de ações de graças que o rei Davi estava fazendo. Nesse versículo aqui a gente vê ele agradecendo a Deus. E a história é o seguinte: o rei Davi já estava ficando velhinho, né? Já sabia que o seu sucessor seria o seu filho Salomão, que seria o novo rei de Israel. Mas antes que ele fosse declarado como rei de Israel, né, Salomão, o rei Davi chamou a Salomão, seu filho, e Davi tinha, irmãos, irmãs, um desejo muito grande de construir um templo para o Senhor, uma casa onde ele fosse colocar a arca do Senhor, a arca da aliança. E ele tinha esse desejo tão profundo, mas Deus disse a ele que ele não ia construir esse templo porque ele era um homem de guerra, ele tinha as mãos sujas de sangue e, portanto, não seria ele que construiria, e sim o filho dele. Mas Davi tinha um desejo tão ardente que ele separou ouro, prata, cobre, ferro, mandou fazer a planta do templo, tudo que fosse precisar para montar o templo, para construir, para estruturar. Ele deixou tudo pronto, tudo encaminhado para que Salomão conseguisse construir. E aí, em determinado momento, ele chamou lá os capitães, os chefes, toda aquela liderança ali do povo, todos aqueles homens, e reuniu ali a congregação e falou o seguinte para eles: tá aqui tudo que eu estou deixando, tá tudo pronto para construir, todo o material, ouro, prata, cobre, ferro, tudo mais que precisasse. E eu também estou doando aqui do meu ouro, a minha prata, aquilo que ele tinha também de precioso, ele também estava doando para construir o templo. E ele perguntou ao povo ali, quem aí quer encher as mãos também e doar também para esta grande obra, para a construção do templo ao Senhor? E aí Deus voluntariou o coração daqueles homens e eles pegaram ouro, prata, cobre, ferro, cada um que tinha, e doou voluntariamente, saiu doando para poder construir o templo. E o rei Davi viu isso e se alegrou muito com essa iniciativa, com essa
a alegria do povo em ser voluntário para doar ali para a construção do templo. E nessa alegria ele fez um agradecimento ao Senhor. Ele não agradeceu ao povo, obrigado porque vocês deram aí o ouro, a prata. Ele agradeceu ao Senhor porque o Senhor voluntariou o coração do povo para contribuir, para doar. E essa oração é o que a gente lê aqui na nossa divisa, né? Quando ele diz: agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. E ele diz também na sua oração, se a gente for ler a oração inteira, nessa oração de ações de graças, que é o próprio Deus que coloca o voluntariado ali no nosso coração, nos faz ser voluntários, para que doemos, para que possamos contribuir com a obra do Senhor de alguma forma, né? Tudo vem dele e tudo é para ele. E Davi está ali louvando ao Senhor. E pensando nisso, né, e quando eu estava meditando aqui nessa história, e vendo a alegria daquele líder, por ver que o povo era voluntário, como ele ficou alegre, né? E com certeza Deus também se alegrou com essa ação do povo, com essa iniciativa. Eu pensei, vamos ver quais mulheres na Bíblia também já foram voluntárias para alguma coisa, voluntariaram seu coração para fazer alguma coisa, ou tiveram alguma iniciativa a partir da qual Deus transformou a vida de alguém, ou Deus mudou a história de alguém, ou Deus abençoou o seu povo, ou Deus evitou que alguma coisa muito ruim acontecesse. E eu fui meditar em algumas mulheres da Bíblia e a gente vai ver um pouquinho hoje sobre 4 mulheres muito especiais, que têm uma história muito bonita, que foram voluntárias e tiveram iniciativas que abençoaram pessoas. E vamos aprender um pouco para ver o que elas têm, o que a vida e a experiência delas têm a nos ensinar. A primeira mulher fica lá, a história dela fica lá no livro de 2 Reis, capítulo 11. Eu quero que vocês abram lá a Bíblia também para acompanhar, tá? 2 Reis, capítulo 11. Quem quiser conhecer melhor a história dela, eu aconselho que leia esse capítulo e veja essa história, que é uma história muito interessante. A história de uma princesa chamada Jeoseba. Quem já conhece vai saber que realmente é uma história muito interessante. Quem não conhece, leia 2 Reis, capítulo 11, e conheça aí a história da princesa Jeoseba. O que é que Jeoseba fez, né? Quem era ela? Qual foi o ato, a iniciativa, né? Qual foi o voluntariado dela? Então, Jeoseba foi usada por Deus e se voluntariou, teve a iniciativa de proteger e cuidar. Vou falar brevemente aqui um resumo para vocês saberem quem era Jeoseba e como foi que isso aconteceu. E depois, se vocês quiserem mais detalhes, leiam lá em 2 Reis capítulo 11, tá bom? Vocês lembram de Acabe, do rei Acabe e da rainha Jezabel, aquela mulher muito má e que fazia o que era mal aos olhos do Senhor? Eles tiveram uma filha e o nome dessa filha era Atalia. Tem outras traduções que tem Atalaia, mas na minha tá Atalia. Atalia seguiu os passos da mãe, né? Também era uma mulher má, era devota de Baal também, enfim, era aquele perfil de Jezabel. E existia uma divisão entre o reino de Israel e o reino de Judá. Então Acabe era rei de Israel e Atalia nasceu ali de Acabe e de Jezabel, era da descendência deles. E o reino de Judá, quem era o rei era Jorão, que era da descendência de Judá, de Davi. E Atalia se casou, Atalia lá de Israel, se casou com Jorão, de Judá, para que houvesse uma aliança entre esses reinos e evitasse conflitos entre Israel e Judá. E desse casamento nasceu um rapaz chamado Acasias. E Acasias teve um filho também chamado Joás. Vão gravando esses nomes aí, que tem gente que vai morrer, tem gente que vai continuar viva, para vocês entenderem, tá? Então, Atalia era descendente de Jezabel e de Acabe, e se casou com Jorão, que era descendente, né, da descendência de Judá, de Davi. E os dois se casaram, tiveram Acasias, e Acasias teve Joás. Só que Jorão, marido de Atalia, ele também tinha uma outra filha chamada Jeoseba, que é sobre ela que nós vamos falar. Ela não era filha de Atalia, ela era filha apenas de Jorão com uma outra mulher. E aí aconteceu o seguinte, Acasias morreu. Jorão morreu primeiro, que era o marido de Atalia, e aí quem deveria reinar no lugar dele era Acasias, como reinou. Mas Acasias também morreu. Quando Acasias morreu, Atalia, que era muito má, mandou exterminar todo mundo que era da descendência de Judá e de Davi.
Ela extermina todo mundo, mandou matar todo mundo, inclusive os netos, todo mundo, que era da descendência aí que vinha de Jorão, né, que era da descendência de Judá, da linhagem ali de Judá, de Davi, mandou matar todo mundo, porque ela queria ser rainha de Judá. E ela não queria que ninguém atrapalhasse o reinado dela, né, porque ela não foi contada como na lista ali dos reis de Judá, não. Ela era uma gestora do reino, até que alguém pudesse realmente assumir legalmente o trono. Mas ela mandou matar todo mundo, então não ia ter ninguém para assumir o trono. Só que quando ela mandou fazer essa matança toda, aí entrou Jeozeba, usada por Deus. Jeozeba percebeu a maldade dela, viu que ela ia matar todo mundo, e aí tinha um bebezinho que era Joás, que era o filho de Acasias. E ele tinha por volta aí de 1 ano de idade. E ela pegou Joás, levou para o templo e escondeu ele lá no templo. Ela era casada com o sacerdote Joiada. Então ela, a princesa Jeozeba, e Joiada, seu esposo, que era o sacerdote, criaram Joás, que era o descendente legal do trono. Criaram ele escondido. E Atalia achou que tinha exterminado toda a descendência aí de Davi. Então ele ficou guardado ali no templo por 6 anos. Então quando ele tinha 7 anos, e Atalia nem sonhava que existia esse descendente aí, de Jorão, de Davi. Com 7 anos, aí Joiada foi lá, deu armas, chamou o povo, mostrou que Joás estava vivo, né, que tinha um herdeiro legal do trono, e deu armas, lanças, escudos, e aí chamou o povo, a congregação reuniu, levou ali, fez todo aquele ritual para aclamar Joás como rei de Judá, e mandou matar Atalia, aquela rainha má que havia mandado exterminar toda essa descendência. E olhe que isso garantiu que a linhagem de Davi, né, a gente sabe que Jesus é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, ele é da descendência de Davi. Então futuramente nasceria o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, né? Jesus Cristo, ele nasceria da descendência de Davi. Então o que garantiu a continuidade dessa descendência, né, dessa linhagem de Davi, de Judá, foi esse ato corajoso da princesa Jeozeba, que cuidou, protegeu, levou esse menino e escondeu ele no templo, ensinou os caminhos do Senhor para ele. Quando ele assumiu o reinado aos 7 anos, ele ficou ali sob os conselhos da princesa Jeozeba e do sacerdote Joiada. Ele foi criado na palavra do Senhor, foi ensinado para ele os preceitos do Senhor, e ele mandou destruir ali os templos de Baal, os altares a Baal e outros deuses pagãos, restituiu ali o culto ao Senhor, e o início do reinado dele foi uma bênção, ainda que no final ele tenha se desviado ainda, feito coisas que Deus não se agradou, mas a linhagem de Davi foi garantida, e o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo, nasceu como havia sido prometido, da linhagem de Davi e de Judá, por causa dessa atitude corajosa dela. E nós, trazendo agora para a nossa realidade, podemos ter como exemplo de Jeozeba, que ela cuidou e protegeu. E nós também podemos nos voluntariar como MCM, Mulheres Cristãs em Missão, para cuidar, proteger pessoas em vulnerabilidade social, emocional, espiritual. Veja que Jeozeba levou o menino para o templo, ela escondeu ele lá, daquela rainha má. Nós também podemos proteger, levar as nossas crianças para o templo, podemos proteger as nossas crianças da Atalia desse século, né, do mal que tem tentado destruir os nossos filhos, as nossas crianças, adolescentes, jovens e outras tantas pessoas que vêm sofrendo com tantos problemas, com tantas coisas ruins que Satanás tem feito para destruir a vida dessas pessoas. Nós podemos protegê-las, trazer elas, escondê-las ali no templo, ensinar para elas a palavra do Senhor, fazer aquilo que Jeozeba fez, para que o Senhor mude a história, para que o Senhor garanta a bênção na vida dela, para que o Senhor coloque ali um novo futuro, um novo destino. Aquilo que Atalia planejou para destruir, para exterminar, por causa da atitude, do voluntariado, da iniciativa de Jeozeba, não aconteceu. Ela achou que tinha causado esse mal, que tinha acabado com a descendência de Judá e de Davi, mas não acabou, porque havia uma princesa, havia uma MCM, havia uma mulher de Deus que estava ali, disposta a enfrentar ela, a pegar aquela criança, a esconder, fazer a sua parte, criar ela escondida ali por 6 anos e depois, no momento certo, levar ali e fazer aquilo que tinha que fazer. E Deus abençoou a vida dela. Importante falar também que Jeozeba,
era uma mulher informada, ela entendia a situação política daquela época, né? Ela entendia aquela crise, aqueles conflitos, e ela sabia que ela precisava fazer alguma coisa. A gente sabe quando a gente tem que fazer alguma coisa, não é verdade, mulheres? A gente sabe quando precisa ter uma iniciativa, ter uma ação, fazer alguma coisa para evitar aquele mal. E muitas vezes nós ficamos quietas. Nós não podemos ficar quietas. Precisamos nos voluntariar, sim. Ter iniciativas, sim. Ser as princesas Jeosebas desse século, desse tempo de 2020 e combater a Atalia do mal, as Atalias do mal que tentam destruir as vidas, amém? Então, como Jeoseba, podemos aprender a cuidar e a proteger para salvar a vida de várias pessoas, amém? A segunda mulher sobre a qual nós vamos falar, a história dela está no livro de 1 Samuel, no capítulo 25. Quem sabe quem é? Abigail. Vocês lembram da história de Abigail? Ah, Abigail, tão sábia, né? Tão conhecida pela sua sabedoria. Abigail apaziguou, pacificou. Essa é a segunda ação, iniciativa, voluntariado que a gente pode aprender com essa mulher de Deus. Apaziguar, pacificar. Já ouviram aquele ditado que as pessoas falam às vezes, quando tá tendo aquele conflito, um quebra-pau, ou uma confusão com alguma coisa, e a pessoa fala assim, eu quero que o mar pegue fogo para eu comer peixe frito. Já ouviram isso? Tem gente que fala, eu quero que bote fogo no parquinho, eu quero é mais. Isso não são palavras de uma mulher de Deus, e uma MCM, né? Uma mulher cristã em missão deve apaziguar, pacificar. Então, se vocês quiserem saber detalhes da história de Abigail, leiam lá 1 Samuel, capítulo 25. Eu vou fazer aqui também um breve resumo pra gente falar um pouquinho dela, tá? Então, Abigail era casada com Nabal, um homem rico, né? Tinha muito dinheiro, muitas posses, e muito duro e muito maligno, muito arrogante, um homem de mau trato, não era uma pessoa educada, não era uma pessoa de um bom coração. Já Abigail era diferente, era uma mulher nobre, sábia, muito bela, né? Uma mulher dócil, uma mulher muito pacificadora. E o que aconteceu? O exército de Davi estava ali com ele no deserto, quando ele fugia ali de Saul, depois que o profeta Samuel morreu. E ele ficou ali no deserto, junto ali onde estavam os pastores de Nabal, apacentando ali o gado, as ovelhas de Nabal, daquele homem mau. E o exército de Davi, ali em torno de 600 homens ou mais, eles estavam ali protegendo, né? Eles já estavam ali no mesmo lugar, compartilhavam assim, o mesmo espaço com os pastores de Nabal, e eles acabaram assim fazendo uma muralha de proteção. Naquela época poderiam alguém roubar as ovelhas, ou animais ferozes poderiam atacar aqueles homens ou as ovelhas, as cabras, e o exército ficou ali dando uma certa proteção para eles, né, para os pastores e para o gado de Nabal. E quando chegou um determinado momento, que era o período lá de tosquear as ovelhas, Davi mandou seus servos, alguns servos irem lá a Nabal e falar para ele, olha, ajuda a gente, manda algumas coisas aí pra gente, né, comida, algumas coisas que eles estavam precisando. E quando esses servos chegaram lá, Nabal, para variar, foi super rude com eles, ignorante, né, e disse, quem é Davi? É um servo que está fugindo do seu senhor? Eu vou gastar meu pão, meu vinho com esse povo aí? Não vou dar nada não. Não vou dar nada. E aí os servos voltaram e contaram tudo para Davi, né? Como vocês já sabem, Davi era um homem de guerra, não levava desaforo para casa. E Davi disse, tá certo. A gente ajudou, nunca pegamos nada deles, protegemos eles quando estavam aqui, então pega todo mundo aí, suas armas, suas lanças, suas espadas e vamos lá. Saiu Davi mais 400 homens para ir exterminar a casa de Nabal. Nesse meio tempo, um servo, né, um dos pastores ali, um servo de Nabal, foi lá correndo, porque ele já sabia que Abigail era uma mulher totalmente diferente de Nabal, e disse, senhora, aconteceu que o meu senhor Nabal tratou muito mal os homens de Davi, Davi está furioso, ele está vindo aí com 400 homens para acabar com a vida de Nabal e com todos os homens da casa de Nabal. E aí Abigail falou, eita, meu Deus, o que é que eu faço? E aí, como ela era muito sábia e era uma pessoa pacificadora, ela foi ali, escondida de Nabal, né? Porque se ele soubesse, com certeza, ele ia impedir.
e botou ali presentes, cordeiros ali preparados, botou trigo, bastante alimento, vinho, tudo o que eles estavam precisando, um monte de presente, montou no jumentinho, se encobriu e foi lá encontrar com Davi, enquanto Davi já estava indo com seus soldados para acabar com Nabal. E aí, irmãos, quando chegou lá, ela se prostrou, quando se encontraram, e disse, me perdoe, pediu perdão, levou a culpa, né? Disse, não manche suas mãos de sangue, Davi, com esse homem, filho de Belial. O nome dele já significa a loucura está com ele, então não manche, não faça vingança com suas próprias mãos. Estão aqui todos esses presentes que eu trouxe para você, Deus é contigo. E aí falou aquelas palavras de pacificação, falou aquelas palavras ali de justiça, que fizeram com que Davi, toda aquela fúria de Davi, passasse. Ela realmente pacificou. E ele se acalmou e disse, ainda bem que Deus mandou você ao meu encontro, para que eu não fizesse vingança com as minhas próprias mãos. Aceitou os presentes dela e ele não foi mais lá exterminar nem Nabal, nem a casa dele. Aí ela voltou para casa quietinha, não contou nada para Nabal, porque quando ela chegou lá, Nabal estava bêbado, né? Era um homem louco, era um homem maligno, então estava lá cheio de vinho, bêbado, e ela disse, amanhã de manhã eu converso com ele. Então ela ficou ali até o amanhecer, quando amanheceu ela falou, Nabal, você não sabe do que você escapou. Escapou da morte porque ontem, por causa da sua postura, do que você falou, Davi estava vindo aqui e contou o beabá todo para ele, né? E a Bíblia diz que ele ficou paralisado como uma pedra. Ele teve um ataque, né? Ficou chocado. E 10 dias depois, Deus feriu a Nabal e ele morreu. E Davi o vez de Abigail. E é claro, uma mulher tão bela e tão sábia, né? Pacificadora. Então, uma mulher tão nobre, ele convidou para que ela fosse esposa dele e ela aceitou o pedido e se casou com Davi. Foi mulher de Davi, né? Foi esposa dele. Foi uma das esposas de Davi. E o que a gente aprende com Abigail? Pacificação. Quantas vezes, irmãs, a gente vê um conflito entre pessoas, entre instituições, situações de conflito e muitas vezes a gente não faz nada, ou piora. Né? Se eu sei que fulano está chateado com cicrano, qual é o meu papel como MCM, com uma mulher cristã que está aqui em missão? Eu preciso apaziguar, eu preciso reconciliar, eu tenho que ter uma palavra de reconciliação, eu tenho que ter uma palavra de paz, eu preciso fazer com que ele se aproxime dele e não ficar falando coisas que vão fazer com que esse conflito piore. Né? A palavra de Deus diz que a palavra branda desvia o furor, a palavra dura suscita a ira. Então a gente tem que ter palavras brandas, palavras de paz, palavras de reconciliação, para reconciliar pessoas, para evitar os conflitos, para acabar com os conflitos, né? A gente tem que ter sabedoria, porque o nosso papel é sempre de reconciliar, é sempre de pacificar e nunca de falar mal, de causar intrigas, de piorar uma briga entre um irmão e outro, em vez de ir lá e tentar reconciliar. A gente tem que ter muito cuidado com a nossa língua. Se a gente ouvir um irmão que falou mal, que está chateado, em vez da gente pegar aquela informação e passar para outro irmão, a gente deixa aqui mesmo, morreu, e eu vou falar palavras de paz, de reconciliação, para que esse irmão acabe com esse conflito. Nós podemos fazer isso na nossa casa, resolver conflitos na nossa casa, nós podemos resolver esses conflitos entre irmãos, em ambiente de trabalho, em qualquer lugar que nós estivermos. MCM, você é uma pacificadora. Então vamos relembrar? Como Jeoseba, seja voluntária para cuidar e proteger. Como Abigail, seja uma mulher pacificadora. Nunca seja uma mulher que causa guerra, que causa discórdia, que aumenta os conflitos, que alimenta algum conflito. Lá em Mateus 5:9 está escrito que os pacificadores serão chamados filhos de Deus. Sempre seja pacificadora. Amém? E vamos para mais uma mulher? Já estamos quase acabando. A terceira mulher da qual nós vamos falar é uma mulher chamada Débora. A história de Débora está lá no livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5. Então, se você se interessar e se interesse em conhecer a história dessas mulheres de Deus, porque a gente aprende bastante, né, com elas.
A história de Débora está aqui nesses 2 capítulos, tá? No livro de Juízes, nos capítulos 4 e 5, e eu também vou contar um breve resumo da história dela. Naquela época que Débora vivia, Débora era uma profetisa, ela tinha o dom do Espírito de Deus, está escrito lá em Juízes. E ela era uma profetisa, era como uma mãe para o povo de Israel. Era uma época que não tinha rei, nem sacerdote, então o povo ia ali, era como se ela realmente fosse uma juíza. Ela foi contada entre os juízes, né, de Israel. E ela dava ali os conselhos, ela arbitrava ali para resolver as causas. Todas as pessoas das tribos ali de Israel iam até ela para que ela resolvesse ali as suas questões, as suas causas. Ela era uma referência para o povo de Israel. E naquela época, o rei de Canaã, Jabim, ele tinha oprimido o povo de Israel já por 20 anos. Ele tinha um exército muito equipado, né? Ele tinha uma força bélica muito grande, ele tinha armas, mais do que o exército de Israel. Então o povo de Israel ficou amedrontado. Os homens de guerra daquela época eram um pouco covardes, né? Eram homens meio covardes, medrosos. Quando eles olhavam para o exército de Jabim, eles diziam: a gente não tem como guerrear com ele. Esqueciam do Deus de Israel, né? E ali o povo ficou 20 anos sendo oprimido por ele, por Jabim, o rei de Canaã. E aí o povo foi clamar a Débora, né? E ela chamou Baraque, que era assim um líder de Israel naquela época. Falou: Baraque, vai lá, vai à guerra, chama o exército, vai à guerra, porque Deus vai entregar o exército de Jabim em tuas mãos. E aí Débora mandou chamar Baraque, falou: Baraque, vai à guerra, pega a tropa, pega o exército, vamos lá, vamos à guerra, desce lá à guerra, porque o Senhor vai entregar o exército de Sísera nas tuas mãos. Sísera era o capitão do exército do rei Jabim, que era o rei de Canaã. E aí Baraque fraquejou, agiu com covardia, ficou com medo. Ele ouviu a palavra do Senhor através da boca da profetisa Débora, mas ele falou: Débora, se você não for comigo, eu não vou. É chato ver um homem covarde, né, gente? Homem tem que ter postura, ainda mais homem de Deus. E aí ele fraquejou e ficou com medo, e ela disse: não, insistiu: vai, Deus vai te dar o exército de Sísera nas tuas mãos. Vai. E ele disse: não vou, Débora. Se você não for comigo, eu não vou. Aí Débora disse: tá certo, então eu vou com você. Mas a honra dessa vitória não vai ser sua, por causa da sua covardia. Deus vai entregar Sísera nas mãos de uma mulher. Seria uma lição para que ele aprendesse a não ser covarde. E eles foram à guerra, o Senhor interviu naquela guerra, o exército ali foi desbaratado. E Sísera, que era o capitão, ele fugiu e pediu asilo, né? Pediu ajuda, abrigo, na tenda de uma mulher chamada Jael. E Jael recebeu ele e falou: tá, se esconda aqui então. E ele disse: me dá água, tô cansado, me dá água. E ela deu leite a ele em vez de água. E ele bebeu o leitinho e pegou no sono. E aí Jael viu que ele pegou no sono, falou: deixa eu resolver logo isso aqui. Pegou uma estaca e fincou na fronte de Sísera, que era o capitão do exército de Jabim, e matou ele. E aí chegou ali Baraque depois correndo, perseguindo ali o exército, procurando onde é que estava Sísera, onde é que ele tinha se escondido. E aí Jael falou: venha, vou lhe mostrar onde é que ele está aqui, ó. E aí mostrou lá ele morto, né? E Deus, como a profetisa havia dito, entregou o capitão do exército, o inimigo, né, nas mãos de uma mulher, para que Baraque também aprendesse a não ser covarde. Isso serviu também de lição para ele. E o que é que a gente tira de lição de Débora, né? Essa mulher forte, essa mulher líder, essa mulher que motivava. Você vê que ela sabia que ela precisava estar presente ali, porque imagina aí, um exército sendo conduzido por um covarde. Uma pessoa que estava com medo, uma pessoa desacreditada. Ia dar certo essa guerra? Não ia dar certo, né? Deus não usa pessoas assim, com medo, desacreditadas. Deus quer as pessoas ousadas, né? As pessoas que creem nele, que tomam posse, como Davi quando foi matar Golias, que mesmo sendo pequeno, mas sabe a força que tem no Senhor. E Débora era essa mulher. Ela sabia que Deus tinha dado a palavra dele e a vitória era certa. Então ela disse: eu vou, preciso ir. Ela sabia que a pessoa dela representava ali a presença do Senhor naquele exército, que as pessoas iam olhar para ela e dizer: ah, que bom que ela está aqui.
ela era uma referência. Você é uma referência na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, onde você está, na sua rua, na sua vizinhança. Eu sou uma referência. As pessoas olham para mim e dizem, se ela for, que bom, isso vai ser muito bom, isso vai nos fortalecer. Se eu procurar por ela, eu sei que o conselho vai ser bom, eu sei que eu vou sair de lá animada. Eu vou procurar essa MCM, essa mulher cristã em missão, porque se eu for até ela, eu vou voltar de lá com minha causa resolvida, Deus vai me dar uma luz, eu vou procurar ela para lutar minha guerra comigo. A gente tem lutado as guerras das pessoas que têm procurado pela gente? A gente tem sido essa referência, essa conselheira, essa motivadora? Nós precisamos motivar, orientar. Nós somos MCMs, nós temos missão, estamos em missão. Amém? Assim como Débora, se precisar liderar, lidere. Se precisar ir para a guerra, vá para a guerra. Se precisar ir para a guerra junto com a guerra de alguém, para guerrear a guerra de alguém, vá guerrear a guerra de alguém. Seja uma referência para a vida dessa pessoa, que ela veja o Senhor através da sua vida e veja uma solução, uma saída, uma porta, que ela saiba que possa achar um bom conselho em você. Então, além de ser cuidadora, além de proteger, ser voluntariar, além de se voluntariar para cuidar e proteger como uma princesa Jeoseba, além de você ser uma pacificadora, uma reconciliadora como Abigail, seja também uma motivadora, uma referência como foi Débora. Amém? E para finalizar, vamos falar de uma última mulher de Deus, que foi Dorcas. Essa aí está no Novo Testamento, no livro de Atos, no capítulo 9. Então, se você quiser conhecer um pouco da história de Dorcas, não tem muita coisa escrita sobre ela, mas o pouco que tem demonstra quem era essa mulher de Deus. Leia lá Atos, capítulo 9. E qual era a iniciativa, qual era o voluntariado de Dorcas? Ela ajudava os necessitados, ela ajudava os pobres, as pessoas carentes. Essa era a grande referência dela. Né? E ela tinha um trabalho muito bonito, específico. Ela fazia peças de roupas, túnicas para viúvas. E a gente sabe que naquela época as mulheres não iam ao mercado de trabalho, não tinham a sua própria renda. Então as viúvas sofriam, acabavam ficando um pouco desamparadas, né? A igreja precisava amparar essas pessoas, essas viúvas, porque elas ficavam ali sem ter condições de suprir suas necessidades e dos seus filhos. E Dorcas fazia roupas para as viúvas e era conhecida, a Bíblia diz que ela era notável pelas boas obras e pelas esmolas que ela fazia. Olha só, uma pessoa, né, tão preocupada com o outro como Dorcas. E aconteceu uma coisa muito interessante com ela, ela morreu. Ela ficou doente e morreu. Imagina a tristeza, gente, todas essas pessoas por causa da morte de Dorcas, né? Então, quando ela morreu, as viúvas ficaram desoladas, aqueles pobres, as pessoas necessitadas ficaram desoladas. E aí os crentes daquela época, ali daquela igreja, correram ali, souberam que o apóstolo Pedro estava numa cidade ali, uns 20 quilômetros mais ou menos, próximo dali, na cidade de Jope, onde ela morava, e foram lá correndo atrás de Pedro. Não sei exatamente se foram lá pedir um consolo no desespero, na tristeza, na angústia de ter sofrido uma perda tão grande como foi a perda de Dorcas, ou de repente se eles foram realmente na intenção, quem sabe, se um milagre não acontece e Dorcas volta à vida. Essa perda foi muito grande, foi drástica, nós precisamos de Dorcas. E aí eles foram atrás de Pedro e Pedro atendeu, o apóstolo Pedro atendeu ao chamado deles e foi até Jope. E aí chegou lá, quem ele encontrou? As viúvas o receberam, tentando ali mostrar as boas obras de Dorcas, estavam ali pranteando, né, pela grande perda delas. E aí ele pediu para que todas as pessoas saíssem, ajoelhou-se, orou, falou com Deus para ter certeza que era a vontade de Deus, de que a vontade de Deus se faria naquele momento. E aí ele orou e virou-se para Dorcas e disse, Tabita, levanta-te, né? Parecido com o que Jesus disse aí para a filha de Jairo. E ela abriu os olhos e levantou. Ah, que alegria que foi para essas viúvas, para essas pessoas, quando o apóstolo Pedro saiu do quarto e falou, aqui, a Dorcas de vocês aí, a Dorcas.
Eles ficaram muito felizes, muito radiantes, né? Porque ela era uma referência também em ajudar os outros, ajudar as pessoas que tinham necessidade. E quando eu li a história de Dorcas, eu me lembrei de uma passagem no capítulo 25 de Mateus, quando Jesus está lá falando sobre o grande julgamento. E Jesus fala assim, que... Eu vou ler, né? Vou ler para não faltar com nenhuma palavrinha. Mateus, capítulo 25. Podem abrir suas Bíblias e ler também, que é um texto muito bonito. O grande julgamento é no verso 34. Aí Jesus diz o seguinte: Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estava doente e me visitastes, estava preso e fostes me ver. E aí os santos vão fazer a seguinte pergunta, né? Jesus fala: Quando foi que nós vimos o Senhor com fome e te demos de comer? E com sede e te demos de beber? Quando que o Senhor foi estrangeiro e nós lhe hospedamos? Que o Senhor estava nu e nós lhe vestimos? Que o Senhor estava doente e nós lhe visitamos? E que o Senhor estava preso e fomos te ver? E a resposta é a seguinte: o rei respondendo lhes dirá: Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, cuidar do próximo, visitar, quantas vezes eu tô falando disso aqui, eu tô lembrando das atividades da MCM, né? De muitas atividades da MCM. Cuidar, as roupas para quem tá nu, visitar quem tá doente, quem tá preso, dar a água para quem tá com sede, dar comida para quem tá com fome, hospedar o estrangeiro. Isso não é só para as pessoas. Quem fizer para um destes pequeninos irmãos, está fazendo para Deus. E lá no grande julgamento, Jesus falou que ele vai falar isso. Venham, benditos de meu Pai, venham, porque quando eu estava assim, vocês me ajudaram. Porque quando fizeram para eles, vocês fizeram para mim. E Dorcas sabia disso. Dorcas tinha essa visão, que ela estava fazendo como para o Senhor. Ela sabia que estava cumprindo com a sua missão. Ela era uma MCM, né, gente? Ela era uma mulher cristã em missão. E ela cumpriu, gente, a sua missão. E nós também precisamos cumprir com a nossa missão. Amém? Em Provérbios 17:5 diz o seguinte: Quem despreza o pobre, insulta aquele que o criou, ou seu criador. Então, nós não podemos desprezar as pessoas que estão passando necessidade. É a nossa obrigação, é a nossa missão cuidar dessas pessoas. Abramos os nossos olhos, sensibilizemos e voluntariemos o nosso coração para ter a iniciativa de ajudar sempre. A gente sempre pode ajudar. Se eu só tiver 1 quilo de feijão, eu posso ajudar. Eu divido. Se eu tenho roupas e posso dar, por que eu não vou dar as roupas? Quantas vezes existem as campanhas na igreja e tem pessoas que veem as mensagens e ouvem ali os pedidos, a insistência dos irmãos que estão organizando. Vamos, gente, traz, gente, vamos contribuir. E talvez 2 quilos de alimento, ou uma peça de roupa, ou a visita que você vai fazer para um irmão. Enfim, o seu serviço vai fazer toda a diferença. O meu serviço vai fazer toda a diferença. E às vezes eu não dou valor e não faço, por comodismo. Mas lá no dia do grande julgamento, eu vou poder dizer que eu dei comida aos que estavam com fome, água aos que estavam com sede, que eu hospedei o estrangeiro, que eu cuidei das pessoas, que eu dei aquilo que elas precisavam, que eu contribuí, que eu ajudei, que eu dividi. Nós somos mulheres cristãs em missão. E não podemos esquecer, irmãs, que nós estamos em missão. E nós precisamos fazer a nossa parte. Repeti várias vezes aqui, mas eu vou falar só mais uma vez para a gente não esquecer. Vamos cuidar das pessoas que estão em vulnerabilidade, seja ela social, emocional, espiritual, como Geoseba. Vamos, irmãs, ser pacificadoras, apaziguar, ter uma palavra de reconciliação, como Abigail. Vamos motivar
como Débora. Se precisar liderar, vamos ser uma referência como Débora foi para o povo de Israel. E vamos ajudar todas as pessoas que precisam da gente, como Dorcas. Amém? Que o nosso coração se voluntarie para esta grande obra, essa grande missão que nós temos, que o Senhor nos deu, para que a nossa líder, os nossos líderes fiquem tão felizes como Davi e possam fazer essa oração de gratidão. E que mais que isso, Deus fique feliz, Deus se alegre, que o Senhor coloque esse espírito voluntário em nós, em cada uma de nós, e que possamos devolver isso para Ele em formas de ações, de iniciativas, abençoando a história, a vida de outras pessoas. Amém? Que o Senhor em Cristo nos abençoe, que cada MCM a cada ano possa produzir, possa dar frutos, possa exercitar, e fazer a sua missão, cumprir a sua missão aqui na terra, cumprir com a nossa grande comissão. Amém? Que o Senhor nos abençoe. Parabéns à MCM pelos seus 57 anos e que muitos e muitos anos de trabalho e de serviço na obra de Deus venham para que nós possamos realmente ser úteis e possamos contribuir com a vida de outras pessoas em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Amém?